Boa tarde a todos, a graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. Conforme prometido, estaremos entrando a partir de agora na leitura do livro do Apocalipse, o último livro da tua Bíblia. E hoje nós começaremos pelo capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Em apenas um versículo da Bíblia, a Bíblia Sagrada diz muita coisa, muita revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou a seu servo João. Revelação descortina para nós uma realidade, porque revelar é tirar o véu. Jesus levantou o véu e nos permitiu ver uma realidade, e foi permitido ver uma realidade que se Jesus não nos revelasse, que se Jesus não revelasse a João lá em Patmos, João jamais poderia perceber ou imaginar sequer. Então é revelação de Jesus. Por quê? Porque Deus deu a Jesus Cristo de Nazaré. Foi dada por Deus a Cristo. E isso é muito interessante, porque quando perguntaram a Jesus a respeito do dia do Filho do Homem, do cumprimento das últimas coisas, Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Mas agora, Cristo, morto, ressurreto, exaltado à direita do Pai, o Pai lhe concede saber. Por isso, Deus revela a Cristo, o Pai revela o Filho, e o Filho revela João, para que João revele a seus servos, aos servos de Deus, ao povo de Deus. E quando nós abrimos a palavra profética do Apocalipse, há uma exortação clara. Esta é uma revelação que pertence a Jesus, procede da parte de Deus, que ele recebeu de seu Pai e pelo seu anjo revelou a João, para que João anunciasse ao povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus são as 7 igrejas da província da Ásia. Versículo 4. João escreve as 7 igrejas que se encontram na Ásia. A carta às 7 igrejas não é uma carta aos 7 igrejas e as 7 igrejas específicas apenas, mas sim a carta a toda a igreja, porque 7 representa plenitude. Completude é o número da integralidade. Quantas vezes devemos perdoar? 7. Não, 7 vezes 70. Isto é, devemos perdoar completamente. Devemos perdoar sem deixar nada sem ser perdoado. Então, as 7 igrejas, a totalidade da igreja. As 7 igrejas representam a totalidade da igreja. Aquela igreja a quem João se dirigiu na Ásia, e a esta igreja, a nós que estamos lendo a palavra de Deus agora, porque a palavra de Deus ela é viva. E qual o conteúdo da revelação? O conteúdo da revelação está no versículo 1. O que em breve há de acontecer. As coisas que em breve acontecerão. Essa foi a mensagem que João recebeu. Em breve. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque toda palavra profética, toda revelação de Deus foi concedida para um povo específico, para um tempo, para uma época. Para esse povo que recebeu a palavra de João, as 7 igrejas da Ásia, para aquelas igrejas naquele momento da história, essa palavra foi dirigida a eles. E depois ela é usada lá na frente, lá no futuro. Mas não há nada na Bíblia Sagrada que diga só a respeito do futuro, sem que tenha dito aos seus ouvintes originais. A palavra de Deus primeiro vem aqui, para os ouvintes originais. E algumas das coisas que são ditas aqui, elas ganham significado ao longo da história, apontando para realidades futuras. Mas elas foram ditas aqui para as 7 igrejas da Ásia, cujo significado está relacionado às 7 igrejas da Ásia. Por exemplo, Oséias capítulo 11. Do Egito, Deus chamou seu filho. Quem é o filho que Deus chama do Egito? É o povo de Israel.
E Deus traz esse menino do Egito pelas mãos de quem? Pelas mãos de Moisés. É só que quando chega lá em Mateus, o evangelista diz que Deus chamou seu filho do Egito. E esse filho é Jesus. E quando houve a matança dos inocentes promovida por Herodes, José levou Jesus para o Egito. E do Egito eles voltaram para Jerusalém. E quando eles voltam, Mateus diz, para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei meu filho. Mas primeiro ele falou aqui. E quando nós estamos aqui conversando sobre o Apocalipse, nós não vamos conversar em primeiro lugar a respeito do fim do mundo, das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Não. Nós vamos olhar primeiro as coisas que aconteceram num breve espaço de tempo, desde que João recebeu essas palavras, as escreveu e divulgou. O imperador romano defragou uma perseguição incomparável contra Israel. Os cristãos estavam sendo comidos vivos, eles estavam sendo devorados pelos leões. A igreja estava debaixo de um ataque violentíssimo. Se preparava um cerco contra Jerusalém. A igreja estava oprimida e o Império Romano parecia inabalável. A igreja estava em aflição, em tribulação, em agonia. O povo estava acuado. E Jesus então chama João, o discípulo amado, e diz a ele: diga ao meu povo, João, diga ao meu povo que eu estou no controle, eu estou no comando. Diga ao meu povo, João, que o verdadeiro Senhor da história não é César. O verdadeiro Senhor da história não é Roma, não é Alexandre. Diga a eles, João, diga ao meu povo, mande a eles uma palavra de esperança. Diga a eles. E essa palavra de esperança, ela tem a ver com a profecia de Daniel. Porque quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. E qual foi o sonho? A estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, membros de barro e ferro. E Daniel interpreta esse sonho dizendo: olha só, aqui tem uma sequência de reinos. E a cabeça de ouro é Babilônia. E Nabucodonosor fica feliz. Porém, depois de seu reino virá outro, Medo-Pérsia, depois virá o Alexandre, e depois vem o Império Romano. E nos dias do Império Romano, uma pedra lançada não por mãos humanas virá do céu e reduzirá a estátua a pó. E se estabelecerá um reino que não tem fim, um reino eterno, um reino para todo o sempre. Só que a igreja está perseguida. Os contemporâneos, os conterrâneos de João estão sendo perseguidos. Roma está mais forte do que nunca. E já se passaram alguns anos que Jesus havia morrido. Agora a gente imagina o conflito dessa gente. Porque Jesus veio e ele andou sobre as águas. Ele deu ordem aos espíritos das trevas. Ou melhor, ele subjugou os espíritos das trevas. Ele curou leprosos e fez cegos verem. Ele multiplicou pães, multiplicou peixes. Jesus ressuscitou pessoas. E ele disse: eu e o Pai somos um. O Messias sou eu. O reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus chegou. Eu sou a pedra lançada, não por mãos humanas. Eu vou restaurar a história de Israel. Eu sou um rei de um reino que não tem fim. Mas o rei de um reino que não tem fim morreu crucificado. E passaram alguns anos de sua crucificação. E Roma está mais forte do que nunca. E aqueles que creram na ressurreição de Jesus Cristo já estão começando a entrar em um conflito. Eles estão preocupados, eles estão sucumbindo perante a pressão de Roma. Eles estão abandonando a fé. Estão se entregando a outros deuses, estão fugindo, estão ouvindo outros profetas, estão abraçando outras crenças. E estão dizendo: nós acreditamos no Messias falso, que não era verdade. O reino de Deus ainda não chegou. O reino de Deus ainda não foi inaugurado. Roma não foi destruída. Não foi aquilo que foi prometido. Nós estamos frustrados. E então aparece Jesus para João e diz para João: João, sou eu, João, eu estou vivo. Eu vim, João, eu vim em socorro de minha igreja. A eternidade está
presente na história. E Jesus deixa isso muito claro. Como? Aqui no versículo 4. Graça, paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. No versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir. Versículo 18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno, eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. João, eu estou vivo. É verdade, João, eu estou vivo. Eu inaugurei o reino do meu Pai. Eu trouxe a eternidade para a história. O divino veio ao mundo dos homens, ressuscitou. Eu estou vivo, eu estou falando com você, João. E Jesus então aparece para João com características absolutamente reconhecíveis do Messias. Por exemplo, capítulo 1, versículo 13. Primeiro, ele é semelhante a um filho de homem. Segundo, ele tem um cinturão de ouro ao redor do peito, vestes sacerdotais, pureza, integridade, justiça. As roupas dos profetas e dos sacerdotes, o cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos brancos como a lã. O ancião de dias, brancos como alva lã, conforme diz o texto. No versículo 15, dos seus pés como bronze numa fornalha ardente. Vocês se lembram alguma vez Deus estar presente numa fornalha ardente? Onde foi? Foi na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados em uma fornalha. 3 príncipes de Israel. E quem olhava para a fornalha lá de fora não via 3, via 4. É como se Jesus estivesse dizendo: João, você conhece a profecia, João. Você conhece o livro de Daniel, João. E no capítulo 7 de Daniel, o Messias foi descrito como um filho de homem, como aquele que tem os cabelos brancos como a lã, como aquele que está no meio da fornalha com o seu povo. Não duvide, João, sou eu. Jesus está falando para João. E no capítulo 7 de Daniel, João vai ler a profecia e vai encontrar que aquele descrito no capítulo 7 de Daniel tem uma língua de fogo. E da boca de Jesus aqui, diante de João, a espada que sai, mas a sua face é como o sol, como brilha em todo o seu fulgor. Versículo 16. Sou eu mesmo, João, eu cheguei, eu estou vivo, eu vim em socorro da minha igreja, eu vim em seu socorro. Eu estou aqui, não tenha medo. A eternidade invadiu o tempo, o divino invadiu a história. Sou eu, João. E aqui está a chave para entendermos o Apocalipse. Eu creio que o Apocalipse não diga respeito só ao passado, ao tempo de João, Domiciano, nem também somente ao futuro, das últimas coisas, das batalhas finais, arrebatamento, grande tribulação final, milênio, futuro. Não creio que essas coisas estão relacionadas ao fim do mundo, porque eu creio que o Apocalipse não é um livro sobre o fim do mundo. O Apocalipse é um livro que fala da realidade do reino de Deus, presente na história. É um livro escrito para quem está assustado com a Babilônia, para quem está assustado com Roma, para quem está assustado lá com a Síria, para quem está assustado com a perseguição do Estado Islâmico, para quem está assustado com esse imperialismo econômico que condena milhões e milhões de pessoas à pobreza, à fome e à miséria. Quais são os cavaleiros do Apocalipse? Guerra, peste, fome e morte. Você acha que os cavaleiros ainda estão por vir? Apocalipse é um livro para pessoas que olham as manchetes do jornal, os fatos do cotidiano, e não conseguem perceber a bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus, o poder de Deus, a ressurreição do Cristo, o poder da ressurreição do Cristo, o poder da vida sobre a morte. É só notícia ruim,
só tragédia, só maldade. Esse mundo vai de mal a pior. Onde é que nós vamos parar? Nós não enxergamos Deus na nossa realidade. Não enxergamos Deus nas nossas cidades. Não enxergamos Deus nas manchetes dos nossos jornais. E vem Jesus e diz: parem, prestem atenção. O reino de Deus está presente na história. O eterno invadiu a história. Eu estou vivo e eu vou mostrar para você, João, o que vai acontecer em breve, nos próximos dias, daqui a pouco, João. E Roma desmorona diante do juízo divino, porque todos os impérios humanos desmoronaram diante do juízo divino, cada qual a seu tempo. Roma desmoronou. Qualquer império que queira confrontar a autoridade de Jesus, o Cristo vivo e ressurreto, na história, vai desmoronar. Porque chegará um dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. O Egito sucumbiu, a Babilônia sucumbiu, a Síria sucumbiu, os persas sucumbiram, a Grécia sucumbiu. Vai sucumbir tudo diante de Jesus, porque Ele é o único que venceu a morte. Esse é o Apocalipse. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. O reino de Deus está presente na história. O reino de Deus está presente na história. João, abra seus olhos, João. Eu vou levantar o véu, João, para você enxergar. Você está muito preocupado com o dragão. Você está muito preocupado com um falso profeta. Você está muito preocupado com o tamanho da cauda do dragão. Eu vou te mostrar, João, a festa no céu, o trono de Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas vive e é digno de receber glória, honra e poder, todo louvor e toda adoração. Eu vou te mostrar, João, todos os deuses da terra, depositando suas coroas aos pés de Jesus, João. João, eu vou te mostrar, João, o leão da tribo de Judá. Eu vou te mostrar. Você está preocupado, João, com muitas coisas, mas o meu povo está com medo. O meu povo está acuado, mas eu vou te mostrar que eu estou, João, no controle da história. Eu fui morto, mas estou vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu, João. Eu sou. Glória a Deus. E quando nós olhamos para a história, nós pensamos: quem será a besta? Quem será o anticristo? Porque essas figuras do Apocalipse são figuras arquetípicas, pois todo sistema humano tem uma besta, tem um anticristo, tem um dragão, tem um falso profeta, tem um bode expiatório, tem seu cordeiro, tem seu leão. São figuras que estão presentes em qualquer sistema humano. Por exemplo, na sua vida, pode ser que tenha um bode expiatório. Tudo que dá errado na sua vida, você põe a culpa no bode. Né? Então você brigou com seu pai te batia muito, você ficou traumatizado e seu pai é responsável por todos os fracassos da sua vida. E todas as sociedades humanas têm seus centros que conflitam contra o reino de Deus. Tem as suas personagens, suas figuras, suas forças malignas. E se nós olharmos para o livro do Apocalipse, tentando identificar, por exemplo, a União Europeia como anticristo, o humanismo filosófico é o anticristo, nós vamos nos perder, nós vamos cometer um grave equívoco, porque há um conflito aqui e agora entre o reino de Deus, que está presente aqui, e o império das trevas. Essas teorias conspiratórias de que, por exemplo, o diabo vai conquistar o mundo, não precisa. Ali em João, segundo João, diz que o mundo jaz no maligno. Quem tem um plano de conspiração, quem tem um plano subversivo contra o inimigo é a igreja do Senhor Jesus. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem está com medo, quem tem que temer, não é a igreja de Jesus, é o diabo. É ele que está com medo, porque a igreja vai passar por cima. E em nome de Jesus, que sempre conduziu a história em triunfo, nós somos mais do que vencedores. Não tem por que há medo, não tem por que há segurança. Nós somos de Jesus. É isso que o Apocalipse está dizendo. Então, eu não estou dizendo, por exemplo, que não vai aparecer o anticristo, que não vai aparecer a besta.
Eu não estou dizendo isso porque nós estamos aqui no primeiro capítulo, né? Eu não estou dizendo que não vai ter uma grande tribulação. Eu não estou dizendo nada disso. Ainda nós temos 21 capítulos e eu estou no capítulo número 1 e estou querendo que você entenda a base da leitura e a base da interpretação do Apocalipse que nós seguiremos, né? Nós temos aqui o chão da história e nós temos a eternidade, caminhando como duas linhas paralelas. Nós temos o faraó, Nabucodonosor, Artaxerxes, Alexandre o Grande, Hitler, Trump, mas acima de todos eles nós temos aquele que era, que é e que há de vir. E esse que era, que é e que há de vir veio aqui nesse mundo onde nós estamos e trouxe a eternidade para cá. A partir desse momento, quando nós nos encontramos com Jesus, a história não é mais aquilo que aparece nas páginas dos jornais. Não é somente isso apenas. Porque por trás de tudo isso, de todas essas notícias, de tudo isso que nossos olhos veem, existe o passear do reino de Deus que dá os seus sinais, aqui e agora. E o Apocalipse fala do eterno aqui e agora. O eterno agora, aqui, entre nós. E isso, assim como foi para João, é para nós fonte de grande consolação. Porque por trás das obras humanas, por trás das mãos humanas, existe um Deus soberano conduzindo a história para o seu final. Por trás de tudo que acontece conosco, existe um Deus conduzindo a história. E isso não nos exime da nossa responsabilidade. Jamais. Entretanto, as nossas vidas não estão nas nossas mãos em termos absolutos, porque tem um que era, que é e que há de vir, que está acima de todos. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Capítulo 1, versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Tudo que ele testemunhou a respeito do Pai era verdade. Eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, viu ao Pai. Tudo que a gente precisa saber a respeito do Pai eterno está revelado no Filho, que se esvaziou e veio aqui entre nós. Testemunha fiel. Aqui no capítulo 5 também diz, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Sim, existe a história de Lázaro. Lázaro ressuscitou antes de Jesus, mas ele morreu de novo. Jesus foi o primeiro e até agora o único que ressuscitou e não morreu nunca mais, ele está vivo. Então ele é o primeiro dentre os mortos, o primeiro a vir dos mortos, o primeiro da ressurreição. E Cristo, conforme diz o texto, aqui no versículo 5 ainda, ele é o soberano dos reis da terra. O soberano dos reis da terra. Então só para a gente finalizar agora, constantemente, né, todos que frequentam a igreja cantam aquele nome que está acima de sobre o nome de Jesus. Então Jesus, ele é aquele que acima de tudo, ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, nos constituiu reis e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Então, quando nós formos continuar lendo o Apocalipse, eu encorajo você a ler a epístola do Apocalipse na sua casa. E você vai ver os anjos ao redor do trono. Você vai ver Deus, você vai ver Jesus, você vai ver toda a autoridade do mundo colocada embaixo dos pés de Cristo. O Apocalipse foi escrito para mim, foi escrito para você, porque o Apocalipse vai abrir os seus olhos e vai mostrar o amor dele para você, assim como ele mostrou o amor dele para a sua igreja ao longo da história, quando ele foi tomando providências para ter na palma de sua mão todos aqueles que invocam o seu nome e o chamam de Senhor. No próximo vídeo faremos a leitura do capítulo 2. Glória a Deus. Até a próxima.